Olá, nesse vídeo eu vou trazer a minha opinião sobre a resposta quanto a essa pergunta aqui. Onde investir em 2022? Com toda a situação prevista para esse ano, a pandemia, a inflação, a taxa de juros e a eleição, onde é que faz sentido alocar os nossos recursos financeiros? Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise macroeconômica das principais áreas de investimento disponíveis para brasileiros e vou dizer o que eu acho que vai acontecer para os próximos anos. Inclusive, além da análise macroeconômica, eu vou trazer uma análise gráfica também, para representar e embasar mais a minha opinião. As ações brasileiras. Atualmente, a Bolsa Brasileira, ou melhor, o principal índice da Bolsa, que é o índice Bovespa, ele está com o indicador PL, que é preço sobre lucro, basicamente o preço das empresas dividido pelo lucro das empresas. Esse indicador atualmente está muito barato em relação ao histórico dele, que inclusive eu trouxe o gráfico dele. O que quer dizer isso aqui? Quando tá caindo esse indicador aqui, como esteve caindo agora nos últimos meses, quer dizer que as empresas estão aumentando seus lucros, enquanto que a cotação do índice está se mantendo no mesmo nível ou caindo, o que não faz muito sentido. As empresas aumentarem o lucro e elas diminuírem o valor de mercado delas. E é exatamente isso que esteve acontecendo. Isso aconteceu tanto, caiu tanto, que nós chegamos aqui no mesmo patamar da crise de 2008. Aqui do pior da crise de 2008. Quando a bolsa chegou no fundo do poço da crise de 2008. Foi quando o PL, o preço sobre lucro, atingiu esse PL. Atualmente nós estamos com preço sobre lucro de 6,58. Isso quer dizer que o preço em média das empresas que estão dentro do índice Bovespa estão em 6,58 vezes o lucro anual delas. Outro ponto é que a bolsa está precificada prevendo um caos no país. Ela está realmente muito descontada, como nós podemos ver ali nesse gráfico de PL e como nós vamos ver aqui agora na análise gráfica, que é o próximo ponto que eu vou abordar, a análise gráfica barata. Aqui eu tenho o gráfico que eu trouxe. O que acontece? O Ibovespa, ele seguiu essa linha aqui, que é a linha de tendência de alta. Em momentos de volatilidade, como por exemplo da crise de 2008, chegou a romper mais para baixo. Aqui na época da recessão do governo Dilma, também o Ibovespa chegou a performar abaixo, depois recuperou e voltou para dentro desse canal aqui de alta. No momento de volatilidade do Covid, caiu abaixo também, depois recuperou. E agora nós estamos dentro do canal, mas estamos bem na parte de baixo, próximo da LTA, linha de tendência de alta. Normalmente, enquanto a ação se mantém dentro aqui, que é o que normalmente acontece em épocas com baixa volatilidade, quando está na parte de baixo do canal, ou seja, perto dessa linha aqui de baixo, a bolsa está barata, e quando está perto da linha de cima, a bolsa está cara. Como nós podemos ver aqui, ó. Aqui foi foi o pico antes da crise de 2008. Tocou nessa linha, despencou. Aqui foi no início de 2020, pouquinho antes da crise, da pandemia. Tocou, despencou. Aqui de novo, chegou a tocar um pouquinho antes, caiu, depois tocou de novo, caiu, teve toda essa queda aqui. Então, por essa análise gráfica aqui, nós podemos concluir que atualmente o Ibovespa está bem mais barato do que caro. Caro ele estaria lá em cima. Outro ponto é: ótimo momento para acumular renda passiva em dividendos. Para quem gosta de dividendos, temos várias ações agora que pagam bons dividendos, muito baratas, com múltiplos e vários outros indicadores indicando que elas estão muito baratas no momento. É um ótimo momento para quem gosta de acumular renda passiva. Várias empresas com indicadores fundamentalistas e gráficos apontando que estão baratos.
Ou seja, não é só o índice, porque o índice tem algumas empresas dentro dele que acabam tendo um peso maior, então o índice pode estar um tanto quanto distorcido. Porém, nós podemos ver que realmente tem, analisando individualmente, podemos ver que tem várias empresas que de fato estão com os indicadores apontando que elas estão baratas. E o Ibovespa ele costuma ter uma correlação negativa com a Selic. O que isso quer dizer? Isso aqui. Enquanto a Selic normalmente está em uma tendência de baixa, o Ibovespa acaba tendo uma tendência de alta. E vice-versa. Por quê? Porque enquanto a Selic está caindo, os grandes investidores, os investidores institucionais e até os pequenos investidores, eles veem que agora a renda fixa não está mais rendendo tanto assim e eles começam a procurar uma outra maneira de rentabilizar melhor o seu patrimônio. Com isso, eles começam a tirar dinheiro da renda fixa e alocar na renda variável, na bolsa. Com isso, a bolsa começa a subir. E é sempre o movimento contrário que acontece. Aqui eu trouxe o gráfico de 2006 até 2016. Acabei não conseguindo achar um gráfico mais recente. Mas aqui nós conseguimos ver bem certinho essa filosofia que eu estou mostrando aqui. Ibovespa para baixo, Selic para cima. Selic para baixo, Ibovespa para cima. E o que isso quer dizer? Para quem tem paciência de aportar agora na renda variável, enquanto os preços estão caindo, estão lá embaixo, e a Selic está subindo, vai colher os frutos depois quando a renda fixa começar a baixar. Quando as outras pessoas começarem a tirar o dinheiro da renda fixa e colocar na renda variável, aí é o momento que o paciente vai colher os frutos dele. Bom, a próxima área é os fundos imobiliários. Eles também são impactados pela Selic, porque com a Selic subindo, eles tendem a ter uma atratividade menor. Por quê? Porque os títulos de renda fixa do governo federal, eles têm uma segurança muito maior, eles não têm volatilidade e eles acabam tendo um rendimento muito grande agora. Então acaba que os fundos imobiliários acabam caindo, sendo precificados por essa nova situação econômica. Porém, agora nós temos vários fundos imobiliários abaixo do valor patrimonial. Quer dizer, se você fosse comprar eles, você está comprando abaixo do valor que todos os ativos deles somados valem. Você está comprando abaixo do valor que eles valem de fato. Então é uma barganha muito grande. É claro que você tem que ver quais que são os fundos imobiliários dos setores que você deseja investir, que você quer investir. Depois de feito uma análise básica, você vai ver que tem vários ainda baratos. Ótima forma de gerar renda passiva mensal. Os fundos imobiliários eles geram uma renda passiva numa frequência muito maior do que as empresas que distribuem dividendos. A maioria dos fundos distribuem todos os meses, então é melhor ainda para quem gosta de gerar renda passiva. E também tem uma análise gráfica barata. Esse aqui é o IFIX, é o principal índice de fundos imobiliários. O que acontece? Desde 2014, ele tem respeitado essa linha de tendência de alta aqui. Toda vez que tem tocado, tem retraído, tem voltado para cima. Todas as vezes, com exceção daqui, que tocou, caiu abaixo, por causa da volatilidade da crise de 2020. Aqui, no atual momento, chegou a cair um pouco abaixo, mas depois recuperou com força. E mesmo com essa recuperação, a análise gráfica nos aponta que ainda está barato, porque ainda está na linha. Temos uma margem enorme agora de potencial de valorização desses fundos imobiliários. A renda fixa brasileira. Títulos com potencial de rendimento na média ou superior ao que o Ibov vem rendendo em média nos últimos anos em dólar. O que isso quer dizer? O Ibovespa, a rentabilidade dele, a valorização dos últimos 50 anos em dólar, vem sendo de 11,74% ao ano, em média.
E hoje em dia nós conseguimos achar vários títulos de renda fixa já rendendo acima disso. Ou seja, você consegue ter uma segurança de que investindo seu capital nesses títulos, você vai ter uma boa rentabilidade, acima da média do mercado brasileiro. Porém, a Selic deve subir ainda mais caso o Fed, o Federal Reserve, aumentar a sua taxa de juros. O que é o Fed? Ele é basicamente o Banco Central lá dos Estados Unidos, que ele tem mantido a taxa básica de juros deles bem baixa para estimular a economia agora nos últimos tempos, mas devido à inflação, pode ser que o Federal Reserve tenha que aumentar a sua taxa básica de juros. E com isso, lá pode acontecer o mesmo movimento que aqui no Brasil, com a renda variável. Mas, quanto à taxa de juros, o que acontece? Quando o Federal Reserve aumenta a taxa básica de juros, uma grande parte do capital mundial vai ir para lá, fazendo com que o dólar aumente de preço e o real diminua. Para compensar isso, o nosso Banco Central ele tem que aumentar ainda mais a nossa própria taxa básica de juros, para poder captar recursos internacionais também e poder competir com os Estados Unidos. Por isso que a tendência é que, se o Fed aumentar a sua taxa básica de juros, a Selic também seja aumentada, porque ela vai ser pressionada a isso. Eu indicaria uma taxa pós-fixada com prazo curto, como por exemplo, o Tesouro Selic. Por quê? Com ele você vai aproveitar o rendimento da taxa básica de juros, que já está alta, está em 9,25%, e as próximas altas dessa taxa. Pode ser que ainda não seja o momento adequado para fixar uma taxa longa de títulos pré-fixados, por causa dessa provável continuada na escalada, continuada na subida dessa taxa. Mas, para quem fica contente já em alocar seu capital a uma taxa que tenha um rendimento acima da média de mercado, que é aqueles 11,74% que eu mostrei antes, pode ser que já seja interessante. Esses 11,74%. Pode ser que já seja interessante, mas pode ser que a Selic suba ainda mais. Então, quem sabe se você esperar um pouquinho mais, você vai poder pegar algum título pré-fixado de longo prazo com uma taxa melhor. Aqui eu trouxe gráficos da variação da taxa Selic. Aqui é desde 2000 e desde 2015. Podemos ver que ela caiu bastante dos anos 2000 até aqui. E em 2020 atingiu o patamar mínimo dela, que é de 2%. Em plena crise, o Banco Central colocou em 2% para quê? Para estimular a nossa economia. Só que, em parte, ela foi um dos principais motivos pelo qual está gerando essa inflação tão alta no Brasil agora, que é a alta dos preços. E por isso que agora estão tendo que aumentar a taxa básica muito rápido para controlar essa inflação. Stocks, que são as ações americanas. O mercado americano ele se recuperou forte da crise de 2020 e não parou mais de subir. Muito dessa alta veio por causa da injeção de dinheiro na economia americana. Porque lá, além da diminuída da taxa de juros, eles ainda injetaram muito dinheiro, muitos dólares na economia. Foi muito dinheiro injetado para ter mais liquidez, mais dinheiro disponível e a economia estadunidense não ser tão prejudicada. A taxa de juros foi mantida muito baixa, foi uma dessas ferramentas que foi utilizada para essa recuperação forte da crise. Porém, a inflação está batendo a porta. Em 2021, ela teve um acumulado de 7% nos Estados Unidos. E para um país grande, com uma economia bem fortificada, como os Estados Unidos, 7% é uma inflação muito alta. E graças a essa inflação alta, ela pressiona a taxa de juros a começar a subir. Então é provável que eles vão aos poucos começar a tirar essa injeção de dinheiro
que eles estão tirando esse estímulo que eles deram à economia aos poucos, e é provável que agora, nesse ano, eles vão tirar por completo esse estímulo, essa injeção de dinheiro, e vão aumentar a taxa básica de juros. Com uma alta dos juros e retirada dos estímulos, na economia a renda variável tende a corrigir, tende a cair, por causa dessa correlação negativa que existe lá nos Estados Unidos também, entre o mercado acionário deles e a taxa básica de juros. Aqui nós temos o gráfico de um dos principais índices do mercado americano, que é o S&P 500, as 500 maiores empresas de lá. Podemos ver que de 2009 até a crise aqui de 2020, eles tinham uma tendência de alta saudável, não tão inclinada assim, e aumentando de uma maneira saudável. A partir da crise, a partir do início da recuperação, ela começou a ter uma recuperação num ritmo muito mais acelerado, muito mais inclinado, como nunca tinha acontecido antes uma alta tão forte assim. Isso pode sinalizar de que essa alta é artificial e que num momento de retirada de estímulos da economia estadunidense, isso aqui pode tudo romper essa linha de tendência de alta aqui e vir a corrigir até essa LTA aqui, que é a LTA saudável dela. Isso implicaria em uma queda muito grande no mercado acionário americano. Aí eu trouxe o Bitcoin aqui também, que ele, em parte, ele foi inflado por causa dessa injeção de dinheiro, porque quando foi injetado dinheiro na economia, acabou que teve muito dinheiro disponível para várias áreas de investimento diferentes. Tanto o mercado acionário dos Estados Unidos, como moedas internacionais, como o Bitcoin. Em parte, esse foi um dos motivos pelo qual ele subiu tanto. Ele tinha uma LTA formada aqui, porém ele rompeu essa LTA agora. Agora, das duas, uma. Ou ela vai ter uma pressão compradora muito forte para cima para voltar para dentro dessa LTA, ou ela vai continuar corrigindo. E olhando para o cenário macroeconômico agora, que os estímulos vão ser retirados, ou seja, vai ter menos dinheiro disponível para esses investimentos alternativos como as criptomoedas, é provável que ela vai seguir corrigindo. E daí aqui nós temos uma análise gráfica, um padrão da análise gráfica. Se ela continuar caindo, ela pode perseguir um possível topo duplo. O que é o topo duplo? Quando toca mais ou menos aqui no mesmo patamar duas vezes e faz uma figura parecida com um M. Vocês conseguem entender aqui? Aqui teve uma alta, uma pernada forte de alta, depois uma queda, fez um meio aqui, depois subiu, fez o segundo topo e agora está caindo. Se perder esse miolo aqui, esse meio, o meio do M aqui, é provável que ele vai perseguir o valor que ele tinha antes do início de toda essa pernada de alta aqui. Com isso formando a figura do M. Então, aconteceu já em um momento anterior nessas altas aqui, ó. O Bitcoin já teve vários momentos em que ele teve uma alta forte e depois corrigiu. Teve uma alta forte e depois corrigiu. É provável que o Bitcoin teve essa alta forte aqui, vai corrigir antes de voltar a subir forte no futuro. Conclusões. É indispensável ter uma parte da carteira alocada em uma moeda forte como o dólar. Porém, devido a essa alta quase que artificial da bolsa americana e de outras moedas, como possivelmente o Bitcoin, que foi gerada pelo dinheiro injetado na economia americana, esses dois exemplos de investimentos são muito delicados à retirada desses estímulos e podem desabar quando isso acontecer. No momento atual, a bolsa americana tem indícios de estar esticada e a bolsa do Brasil apresenta um risco-retorno melhor, apesar do risco político que aparentemente já foi precificada com toda essa queda da bolsa brasileira.
Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Eu estou compartilhando o que eu acho das minhas análises macroeconômicas e gráficas. Se o conteúdo desse vídeo aqui foi útil, peço que deixe um like e se inscreva no canal para eu continuar trazendo vídeos completos e cada vez com uma qualidade melhor. Peço que deixem sugestões e conteúdos que sejam úteis para vocês dentro da área financeira, principalmente de mercado financeiro. Obrigado por assistirem até aqui, até o próximo vídeo. Valeu!